Muito boa noite. Nós estamos aqui em mais um mini curso do GELIC, esse intitulado Distopias Corporativas, o trabalho é misterioso e importante. Nele a gente vai continuar essa série de mini cursos sobre distopia que a gente tem feito no GELIC nessa temporada, e espero que vocês gostem. Vamos continuar. Tá. O nosso grupo é o GELIC, ele é o grupo de estudos de literatura e de cinema. A gente traz esses conteúdos voltados para a forma do cinema, para a literatura e como eles interagem entre si também. Então, nas nossas redes sociais, vocês podem acompanhar um pouco mais dos nossos trabalhos. A gente está sempre divulgando também trabalhos acadêmicos que os membros do GELIC fazem, e as redes sociais de nossas principais são essas. Temos o Instagram, que é @gelic_ufopa, o Spotify, que é @gelic_ufopa também, e o YouTube. Tanto no Spotify como no YouTube, nós sempre postamos nossos conteúdos dos minicursos lá, grátis. Vocês podem acessar assim que nós postarmos lá. Além desses, a gente tem o canal do WhatsApp do Gelic, que é Gelic Literatura e Cinema, em que a gente tem um contato um pouco mais direto e logo mais a gente vai começar a democratizar mais alguns outros tipos de conteúdo que a gente tem no Gelic. E, além desse, um contato mais direto é o gelic.projeto.fopa, gelic.projeto.fopa@gmail. Enfim, é o nosso Gmail. Vocês podem sempre contatar a gente para alguma dúvida mais específica lá também, dar algum feedback, algum comentário. Vocês podem sempre ter esse contato com a gente, porque o nosso propósito, claro, é sempre melhorar o que a gente entrega para vocês e toda essa interação com o nosso público. Eita, slide está demorando para passar hoje. Tá, foi. Avisos importantes antes de iniciarmos a gravação da aula. Essa aula está sendo gravada e será disponibilizada na íntegra no nosso canal no YouTube Gelic_Fopa, como eu disse anteriormente. Assim como no YouTube, a gente vai estar postando no Spotify, em formato de podcast, se vocês preferirem consumir o nosso conteúdo desse jeito. Ponto 2, participação. Se vocês quiserem fazer alguma contribuição durante a aula, fiquem à vontade para usar a ferramenta levantar a mão para falar no microfone ou escrever no chat. As mensagens a gente vai ler só no final da aula, mas se vocês preferirem se comunicar dessa forma, não tem problema também. No final da aula também a gente vai ter uma parte mais interativa com vocês, que vocês podem compartilhar as suas opiniões sobre a série, sobre o conteúdo da aula, tirar dúvidas e qualquer coisa assim do tipo. E, por último, lista de frequência. Não se esqueçam de assinar essa lista de frequência. Ela vai ser enviada no final do chat, no final da aula no chat. Geralmente eu mando mais ou menos no meio e no final, e eu sempre estou lembrando vocês. É importante porque sem essas listas de frequência assinadas, vocês não ganham a carga horária do certificado que esse mini curso também confere para os participantes. Então, muito importante. Preste atenção nisso no chat, tá? Próximo. Esses são os ministrantes de hoje. Nós temos a Cibele Piccinini, que é mestre em letras. Nós temos a Carolina Alves, que é licencianda em letras em inglês. Nós temos a Fernanda Pimentel, que é bacharelanda em engenharia florestal. E o Lucas Mendes, que também é licenciando em letras em inglês. Eu vou ser o host dessa noite, vou estar mediando aqui e qualquer coisa vocês podem mandar mensagem também pelo chat perguntando daqui. Essa é a aula 1, que está acontecendo no dia 22/7, vai falar mais sobre a introdução à imagem da distopia corporativa. Nela a gente vai falar sobre a contextualização da distopia corporativa e da série Ruptura, a série como alegoria da alienação de Marx e formas de disciplina do controle da violência na distopia corporativa, assim como o Luhmann e o capitalismo de vigilância. Na segunda aula, que vai acontecer no dia 29, na próxima semana, a gente vai falar mais sobre as relações entre os indivíduos e a sociedade em ruptura, falando sobre cada um dos personagens de uma forma mais específica, trazendo o Mark Scout como a ruptura do controle da realidade social, o Irving B, que fala sobre a ideação religiosa no contexto distópico, o Dylan G com a manutenção da disciplina no ambiente corporativo e a Helly R na recusa de se conformar ao sistema.
Então, a gente abre aqui a aula 1, chamada Introdução à Imagem da Distopia Corporativa com a Cibele. Aproveitem bem a aula. Boa noite, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui hoje com vocês, conversar um pouco sobre essa série que particularmente eu adoro. Espero que vocês tenham conseguido assistir pelo menos os 3 primeiros episódios da temporada, mas de qualquer forma a gente vai fazer uma bem breve, contextualização, assim, a apresentação da série. Vamos lá. Então, falando um pouco sobre a série, Ruptura era uma série da Apple TV, da plataforma da Apple, lançada em 2022, pelo Dan Erickson. Hoje a série tem duas temporadas. Desde o começo fez bastante sucesso, mas principalmente nessa segunda e última temporada, por enquanto, foi onde eu acredito que ela tenha tido mais reconhecimento, tanto da crítica, por meio de nomeações, prêmios, quanto também do público. Eu acho que ela conseguiu furar uma bolha. E aí, nessa série, né, falando um pouco da sinopse, bem de forma breve, a gente tem, então, os funcionários de uma corporação, que são as indústrias Lumon, e eles se submetem a um procedimento cirúrgico, que divide memórias de trabalho e vida pessoal de forma completa e irreversível, que é a ruptura, né, o procedimento da ruptura, daí vem o nome da série. E na série, a série inicia com uma nova funcionária entrando ali para aquela empresa, entrando para aquele grupo, que é a Halle, e a gente acompanha tudo a partir praticamente do olhar dela, né? Então, é o primeiro dia de trabalho dela, ela não entende o que está acontecendo, ela percebe que ela não tem lembranças da vida pessoal dela, ela não conhece aquele lugar, não conhece nada, e nós somos apresentadas à série através dela, né? Então, ao longo das 2 temporadas, a gente tem aí o desenvolvimento das relações entre esses personagens e também de uma série de questionamentos que eles passam a fazer com relação ao processo de ruptura e a empresa como um todo, né? Então, questionamentos, críticas sociais vão se desenvolvendo aí ao longo da série. E um dos principais dilemas que a gente tem, então, é o conflito entre os ines e os aures, que seriam os internos versus externos. Porque a gente vai descobrindo aí ao longo da série que, com o processo de ruptura, é criado como se fossem 2 personalidades, ou a gente pode dizer até que vai além disso, né? São 2 sujeitos ali diferentes, dividindo o mesmo corpo. Então, aquele interno, que é aquela pessoa que só existe dentro das 4 paredes ali da Lumon, no ambiente de trabalho, e essa pessoa ela só tem como memórias e como referência mesmo para a vida dela e para a existência dela, aquele ambiente de trabalho. Ela deixa de existir no momento em que entra no elevador ali, saindo no horário de saída, né, do trabalho deles. E a gente tem os externos, né, que são aquelas pessoas que estão, de fato, fora da empresa, que não têm memória alguma do que acontece nas suas horas de trabalho, né, que, entre aspas, deixam de existir no momento ali do trabalho. E aí, ao longo da série, a gente vai vendo esse conflito, né? Em todo momento a gente se questiona se é a mesma pessoa ou não, são sujeitos diferentes, né? Até que ponto a gente consegue, é possível relacionar a personalidade de um com a personalidade do outro, né? E até em que ponto as memórias, elas fazem você ser quem você é, né? Então, para a gente falar um pouco sobre a série, para a gente falar sobre ruptura, a gente traz aqui uma breve contextualização também com relação às distopias, né? O que são essas distopias? E, para isso, eu trago muito do conceito, da ideia trabalhada pelo Gregory Claeys. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode estar passando as referências bibliográficas certinho. O Gregory Claeys, ele fala... ele trabalha muito a diferença entre utopia e distopia, que é uma diferença básica para a gente começar aí a pensar sobre a série, né? Essas 2 palavras, elas têm como essa origem o topos, né, que significa lugar. Né? Então, esses dois termos a gente pensa a partir dessa perspectiva do lugar. Na utopia, a gente tem, então, esse lugar inalcançável, né? Um lugar, entre aspas, perfeito. Né, o que seria esse lugar perfeito.
Por outro lado, né, na distopia, a gente tem então esse lugar entre aspas ruim, né? Nas narrativas distópicas, a gente tem um forte foco numa sensação, num sentimento de pessimismo, né? A gente tem críticas sociais muito mais marcadas, né? Mas é interessante a gente pensar por que eu falei da utopia como esse lugar perfeito, entre aspas, esse lugar bom, entre aspas, e da distopia como esse lugar ruim, entre aspas, né? Porque, na verdade, esses dois conceitos, eles partem muito da perspectiva do narrador, né? Falando aqui em narrativas, na literatura, no cinema, é muito a partir de qual perspectiva você enxerga essa narrativa. Então, por exemplo, o que para mim é uma utopia pode ser que para vocês não seja o contrário. Se a gente traz um pouco para a nossa realidade, né, nosso contexto social, provavelmente, eu espero que sim, o que, exemplo, Bolsonaro considera uma utopia, não seria uma utopia para a gente, né? Seria, por exemplo, um contexto distópico. Então, esses dois conceitos, eles dependem muito, e eles variam muito da perspectiva pela qual você está lendo aquela narrativa, pela perspectiva do teu narrador, pela perspectiva de como aquilo é apresentado. E essas distopias, né, o surgimento das distopias, ele está muito entrelaçado com esses discursos de crise, né? O Gregory Claeys, ele também fala isso, que nos momentos onde a gente tem mais conflitos sociais, tensões sociais, um sentimento de ansiedade, um sentimento de medo, a gente tem o florescimento de narrativas distópicas, né? Inclusive, ele faz aí uma linha do tempo e ele aponta alguns momentos chaves, que são momentos chaves na história da humanidade que conversam ali com essa literatura distópica. Então, por exemplo, a gente tem no século XIX a Revolução Industrial, onde foi o momento justamente que as primeiras narrativas distópicas elas surgiram, né? A gente tem no século XX os regimes totalitários, os regimes autoritários, guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Foram justamente no período da Segunda Guerra Mundial, a gente teve um boom distópico ali, com distopias clássicas e lembradas até hoje, como, por exemplo, 1984. Após isso, pensando no século XX, já XXI, a gente tem um contexto de mudanças climáticas, um contexto de diversas crises financeiras e econômicas, onde justamente, novamente, narrativas distópicas surgem. Nesse período, a gente tem, por exemplo, o Conto da Aia, que é uma história muito conhecida, né, até pela série. A gente tem livros da Octavia Butler também. E aí é muito interessante pensar, né, que o Claeys ele faz uma categorização dessas narrativas distópicas. Ele fala então sobre distopia política, onde a gente consegue dar de exemplo 1984, que eu até já citei antes. Ele fala sobre distopia ambiental, onde a gente consegue trazer, por exemplo, os livros da Octavia Butler, A Parábola do Semeador, e distopias tecnológicas, onde a gente consegue, por exemplo, para falar sobre Black Mirror, né, a série. E aí, dentro dessas categorias, é interessante a gente trabalhar uma outra categoria, né, que seriam dessas distopias corporativas. E esse conceito, essa ideia, eu já mudo um pouco de figura, mudo de estudioso, e aí eu trago um pouco do trabalho do Tom Modan. Ele fala justamente que a partir da década de 1980, 1990, por aí, a gente teve uma mudança muito significativa na literatura distópica. Então, essa figura desse Estado totalitário, desse Estado autoritário, que era muito comum nas narrativas até então, nas distopias até então, usando de novo como exemplo 1984, essa figura desse Estado autoritário, ela perde um pouco do seu foco, ela perde um pouco do seu destaque, e aí surgem a tirania das corporações, né? Que são justamente essas grandes empresas, esses conglomerados, essas multinacionais, que ganham muito mais foco, né? E que passam ali a influenciar a vida das pessoas, não só a sociedade, mas a vida pessoal, a vida íntima dos sujeitos, né?
E aí o Estado, que ele perdeu um pouco desse foco, ele se torna, na verdade, um ator coadjuvante, aí, um parceiro dessas corporações, né? Muitas dessas narrativas distópicas, elas passam a examinar justamente a relação desse Estado com essas corporações, né? Então, as corporações, elas se tornam, como eu posso dizer, essas novas governantes, né? Essas novas figuras autoritárias, que elas são muito mais eficientes, em boa parte das narrativas, do que os estados, do que qualquer estado já foi, né? Muito porque ela não só influencia ali a sociedade, mas ela influencia a própria cultura e os próprios corpos das pessoas, né? Ela consegue ultrapassar todas essas barreiras do que seria público e do que é privado. Ela chega até esse contexto privado. E aí isso conversa muito com ruptura, conversa muito com a série que a gente está trabalhando aqui hoje com vocês. Tá, então, falando um pouco, né, sobre essas distopias corporativas, né, a gente tem, então, esse contexto dos anos 80, dos anos 90, do neoliberalismo, né, o neoliberalismo a gente entende como que esse pensamento, essa corrente de pensamento, na verdade, né, econômica e política, que defende justamente que a economia ela vai funcionar melhor se o Estado intervir o mínimo possível, né, que quanto mais livre as pessoas, as empresas estiverem para competir dentro desse mercado de trabalho, em tese, mais isso iria gerar crescimento econômico, inovação, eficiência para aquele mercado, né? Então, o neoliberalismo, ele defende aí, quando a gente pensa em neoliberalismo, a gente pensa em privatização, a gente pensa nesse livre comércio, a gente pensa nessa menor intervenção do Estado, numa redução dos gastos públicos, né? E essa corrente, né, ela ganhou muita força a partir da década de 70, 80, muito em resposta justamente àquelas crises que a gente tinha falado lá atrás, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. Então, esse tipo de pensamento, ele vem muito em voga, né? E aí a gente consegue pensar, por exemplo, na Margaret Thatcher como uma grande representante do neoliberalismo, ali em contexto Inglaterra, né, Reino Unido, e o Ronald Reagan em contexto Estados Unidos, né, essas duas potências. E aí o Tom Holland, ele fala que a literatura distópica desse período, ela trouxe muito dessas questões, ela trouxe muito do medo, das ansiedades e das tensões que essa mudança econômica, que essa mudança de visão estava despertando nas pessoas, né? Então, se por um lado a gente tem essa quase utopia desse mercado livre, desse desenvolvimento econômico, por outro lado a gente tem aí um resultado de uma destruição do bem-estar social, né? Uma precarização da vida, o aumento das desigualdades sociais. E aí é justamente isso que essas narrativas distópicas, é justamente esse ponto, essa crítica que as narrativas, elas trazem muito para a gente, né? E aí, como eu falei, um controle, então, exercido que vai muito além do social, da pura sociedade, né? Mas é um controle que vai para a cultura, para os corpos, né? O Estado, como eu coloquei bem escrito aí no slide, ele atua, então, como um parceiro dessas empresas na manutenção dessa opressão. E aí eu trago também aqui para vocês, trago aqui para vocês mais um slide para a gente falar de alguns aspectos distópicos que estão presentes na série. E aqui eu faço quase dando um spoiler assim do que os meus outros colegas vão falar, porque a gente já vai trazer um pouco do que eles vão desenvolver mais ao longo dessa aula. Então, a gente tem, por exemplo, um aspecto presente em ruptura que é considerado pelos estudiosos como um aspecto distópico, né? Que é a questão do controle extremo. A gente tem essa figura das indústrias Luhmann controlando a individualidade e a existência dos seus trabalhadores, né, dos seus funcionários, através do processo da ruptura, né?
A gente tem a vigilância constante, que é algo presente em todos os episódios da série, né? Uma vigilância que vai desde a presença de câmeras em todo o andar onde aquele grupo de funcionários trabalha, até uma vigilância que acontece entre os próprios funcionários, né? Um vigiando o outro, de olho no que o outro faz, né? A gente tem a perda da individualidade, né? Quando a pessoa passa pelo processo de ruptura e ela perde as memórias, ela perde um pouco de si, né? Eles não lembram da sua vida, né? E muito da personalidade deles, de fato, é perdida, né? É uma perda concreta da individualidade daquelas pessoas. A gente tem a manipulação da informação, né? Totalmente, tudo é manipulado ali pelas empresas Lumon. O discurso que elas passam ali para aqueles funcionários, a gente vê isso principalmente na segunda temporada, né? Quando eles descobrem alguns truques a mais do processo de ruptura e eles percebem que esse processo ele vai muito além do ambiente de trabalho. E aí, como o discurso é manipulado ali para eles, eles não têm lembranças da vida pessoal deles, então tudo que a empresa diz para eles não tem como eles não acreditarem, né? Então tem total uma manipulação da informação e também o fato deles não compreenderem exatamente qual é o trabalho deles e o que eles fazem ali, o que eles estão fazendo ali naquela empresa, né? Também não deixa de ser uma forma de manipular essa informação. A gente tem essa presença desse ambiente hostil ou decadente, aqui no caso é mais um ambiente hostil, né? A gente tem esse andar da ruptura muito similar aos backrooms, né? Que a gente está, digamos que na moda agora falar, né? Por causa do filme, que é justamente esse local, esse não local, né? Um local que remete muito aos ambientes de escritório, ao ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo ele é um ambiente muito vazio, né? A gente vê isso na série. As salas são a sala ali onde eles trabalham, tem só, como eu trago aqui nos slides, né? Os cubículos ali com os computadores deles, e de resto é uma sala meio vazia, tem uns móveis, só poucos móveis ali encostados na parede e tal. A gente tem ali a presença dos corredores, né? Corredores longos, todos brancos, sem janela, uma coisa muito labiríntica, que ao longo da série a gente vai entendendo que é proposital, né? Essa divisão que acontece entre os setores da empresa é proposital, e a arquitetura do andar da ruptura é uma arquitetura pensada propositalmente para manter aquelas pessoas separadas e para manter aquelas pessoas oprimidas, de fato, né? Então, a gente tem também essa questão da alienação e da apatia, até as meninas vão falar mais sobre isso, mas a gente tem uma separação desses sujeitos de si mesmo, a gente tem uma separação, uma divisão deles com relação ao seu trabalho, uma divisão deles com relação aos outros, né? E aí a gente tem o simbolismo da resistência, seja na personagem da Halle, que é essa novata que chega questionando tudo, não entendendo o que está acontecendo e ao mesmo tempo questionando, como também a gente vai vendo esse fogo, digamos assim, da resistência, esse sentimento de resistência nascendo em cada um ali dos personagens daquele grupo principal, nascendo e crescendo de uma forma diferente, porque ao longo da série a gente vai acompanhando eles, cada um na sua personalidade, encarando esse processo de resistir e de quebrar essa opressão de uma forma muito diferente. Eu acho que cada um faz isso muito do seu próprio jeito. E aí a gente vai ver isso um pouco na segunda aula, já trazendo alguns spoilers. E a minha parte é esta, por enquanto. Eu faço essa contextualização para vocês, bem inicial, bem introdutória mesmo, para trazer um pouco, abrir esse espaço para os meus outros colegas falarem. Oi, oi, gente. Eu sou a Carol, como estava dizendo lá na apresentação, e eu vou falar um pouco sobre a alegoria da alienação de Marx que existe na série, né? Durante a série Ruptura.
A gente vai começar rapidinho definindo o que é alegoria, né? A alegoria vem do grego alegoria, e significa dizer o outro, ou dizer alguma coisa diferente do sentido literal. O que isso significa? Significa que, às vezes, a gente quer passar uma imagem, a gente quer explicar uma ideia, um conceito, e para a gente não explicar ele em si, até porque, às vezes, é um conceito muito abstrato, ou difícil de entender, a gente transforma ele em uma narrativa, por exemplo. Geralmente, a gente transforma em narrativa, e um exemplo muito legal disso é as fábulas, que elas são consideradas um gênero literário alegórico. E todo mundo sabe que as fábulas, a ideia delas é que seja uma historinha com animais, que tem uma lição de moral, que a gente percebe durante aquela história, que não fala exatamente sobre aquilo. Mas se a gente perceber, aqueles com olhos para ver, verão, que fala sobre aquela mensagem. Um exemplo é A Cigarra e a Formiga, né, que é uma das mais famosas, que fala sobre a questão do trabalho, né, que as pessoas preguiçosas não conseguem nada, as pessoas que trabalham muito conseguem, né, se manter. E nisso, a gente tem uma frase aqui, do CEA, de 1998, que é: a decifração de uma alegoria depende sempre de uma leitura intertextual, que permite identificar, num sentido abstrato, um sentido mais profundo. Ou seja, além da gente absorver, né, conhecer aquela história, a gente precisa ter uma certa interpretação de texto, a gente precisa ter essa habilidade, essa análise de fazer as conexões, e para isso a gente precisa conhecer a história e ao que ela está se referindo, porque se a gente nunca viu o conceito ao qual ela está se referindo, a gente não vai conseguir fazer essa ligação, obviamente. E a gente tem um exemplo aqui do Lorax, né, Em Busca da Trúfula Perdida, de 2012, ele é um filme infantil, ele é uma historinha do Dr. Seuss. Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito da historinha também. E vocês sabem que fala sobre um garoto que está procurando uma árvore de verdade para a menina que ele gosta, e aí ele acaba encontrando esse carinha aqui, e ele conta essa história toda que envolve o Lorax e tudo mais. E essa é a história do filme, mas se a gente for trabalhar ele como alegoria, ele fala sobre a discussão entre a preservação do meio ambiente e essa ideia do capitalismo de sempre produzir mais, né? Que o rapaz estava tentando produzir o tinite, que era um tecido multifuncional dele. Mas, enfim, a gente tem... Sim, eu adoro também esse desenho, ele é perfeito. Aí tem todas essas questões, ou seja, não é uma história sobre isso, né? Tipo, se uma criança que nunca teve contato com esse tipo de coisa, com essa questão ambiental, por exemplo, ela não vai perceber que é uma história sobre isso, ela só vai achar que é uma historinha engraçada com um bichinho laranja, mas aqueles que já têm um contato vão perceber, tá falando alguma coisa sobre o meio ambiente isso aqui, tá falando que produção de imagem de uma coisa que não é necessária faz mal para o meio ambiente. Então, a gente precisa ter essa análise de texto, precisa conhecer, né, ao que está se referindo. E aí a gente vai entrar no conceito de, se for passar o... Pronto. Da alienação por Marx. Por quê? Porque a palavra alienação, ela representa muitas coisas diferentes, tanto que existe alienação parental, tem a gente dizer que uma pessoa está alienada se ela não tiver, né, com as propriedades mentais dela em dia. A gente pode falar de alienação de terreno, mas a ideia de alienação, ela sempre remete a isso de perda de propriedade, ou seja, alienação parental é quando tu perde a propriedade sobre o teu filho, a alienação mental é quando tu perde as propriedades mentais, né, tu não consegue mais se estabelecer emocionalmente, psicologicamente, como uma pessoa adequadamente poderia se estabelecer, e alienação de terreno é quando você perde o terreno, ele não é mais seu. Então, a perda de propriedade. E para Marx, a alienação ocorre quando o ser humano se torna alheio ao seu trabalho, ao produto do seu labor, a si mesmo e aos seus pares. O Marx ele tem uma perspectiva de que o trabalho ele é uma parte inerente do ser humano. Ele forma a essência do ser humano. Porque o nosso trabalho, ao contrário do trabalho dos outros animais, por exemplo, é uma atividade consciente. Então, a gente sabe, uma aranha, quando ela está fazendo uma teia, ela faz a teia, mas ela não tem consciência de que ela está fazendo uma teia da forma que um ser humano teria. Ela não imagina uma teia específica na cabeça dela e faz igual o ser humano, um tecelão, por exemplo, tem que imaginar o tecido, tem que imaginar o padrão das linhas antes de formular aquele tecido.
Então, essa ideia de ser uma atividade consciente, para o Marx, é a coisa que define o ser humano, é parte da essência humana. Então, se você é alienado do seu trabalho, você acaba se alienando de todo o resto. E essa é a ideia que a gente vai ver agora, e a gente vai ver como ruptura é uma alegoria a isso. Vocês já devem estar imaginando só agora, né? Mas a gente vai destrinchar um pouquinho que cada uma dessas coisinhas significa, porque ele divide essa questão da alienação em 4, que é a questão do trabalho, do produto, de si mesmo e dos seus pares, né? Da sua comunidade de outras pessoas. Pronto. A gente vai começar pela alienação do produto. Eu vou ler rapidinho aqui o escrito dele. Todos esses escritos foram feitos por ele no século XIX. A alienação do trabalhador em seu produto não significa apenas que o trabalho dele se converte em objeto, assumindo uma existência externa, mas ainda que existe independentemente, fora dele mesmo, a ele estranho, e que com ele se defronta como uma força autônoma. Ou seja, antigamente, quando você trabalhava, antes do capitalismo, no caso, né, a ideia era que se você trabalhasse, você estava produzindo uma coisa que fazia parte de você, e que as pessoas conseguiam bater o olho e pensar, ah, foi fulano que fez. Uma coisa mais ou menos arte, sabe? Quando você vê um filme, você sabe que é daquele diretor, é aquela ideia de deixar um pouquinho de si no trabalho, e das pessoas conseguirem identificar que foi você que fez, e de você conseguir identificar só de bater o olho se foi você que fez ou não. Isso é uma coisa que ainda existe no meio artístico, tanto que as pessoas conseguem identificar, por exemplo, se uma pintura ela é original, ou ela é uma cópia do artista pelas pinceladas, por exemplo. Então, essa ideia de de tu produzir uma coisa específica e ela tem um pouquinho de você. E isso a gente percebe que não se realiza em Ruptura, né? Tanto que tem essa cena aqui do Mark Aure, né, falando com o Pete, que é, mas o que é, no que realmente estamos trabalhando lá? Ou seja, eles sabem que eles são o refinamento de macrodata, né? Mas eles não sabem o que significa. Tanto que tem uma conversa entre a Halle e o... Esqueci o nome dele. Não é o Irving, é o outro. Vocês sabem de que eu estou falando, eu espero. Não é nem o Mark, nem o Irving. Em que eles conversam sobre... O Dylan. Em que eles conversam sobre o que eles estão fazendo lá, o que são esses números, ela pergunta, e ele fala que a teoria dele é que eles estão limpando o mar, porque ele acha que o mundo todo foi inundado, e que lá fora eles têm que tirar o lixo e enguias, por exemplo, para os seres humanos conseguirem morar no oceano. Ou seja, eles não sabem o que estão produzindo, eles são totalmente alheios ao produto que eles estão formando, né? Então, assim, para eles é uma coisa que funciona de forma totalmente externa a ele, a gente não se reconhece mais naquele produto. Isso é uma ideia que, por exemplo, um trabalhador de fábrica, ele pode se identificar, que é a ideia de tu produzir uma coisa, mas tu às vezes nem sabe para que aquela coisa serve. Você sabe que é uma coisa que tu produz, que você ganha dinheiro por aquilo, então você está fazendo. Mas é isso, a ideia de você não ter mais contato com aquilo e você não conseguir mais olhar, por exemplo, para um celular e falar, ah, foi fulano que produziu esse celular. Você consegue falar da marca, mas você não consegue falar do indivíduo, porque já não é mais uma coisa que o ser humano está fazendo, já é um conglomerado do capitalismo, toda uma história. Mas aqui tem uma forma muito concreta do que quer dizer alienação do produto. A gente vai ver agora a questão da alienação em relação ao trabalho, realmente. Ser o trabalho externo ao trabalhador, não fazer parte de sua natureza e, por conseguinte, ele não se realizar em seu trabalho, mas negar a si mesmo, ter um sentimento de sofrimento em vez de bem-estar. Isso aqui a gente consegue muito ver na personagem da Halle, que a relação dela não está satisfeita com o trabalho dela, até porque ela nem sabe o que ela está fazendo, né? E o Marx, ele fala que se você não consegue se relacionar com o seu produto, se você vê ele como uma coisa estranha, diferente de você, é porque você também não se vê no seu trabalho, porque você não consegue produzir uma coisa, né, com o seu ser e não se reconhecer no produto final dela. Então, para você não se reconhecer no seu produto, você também não pode se reconhecer no processo dele. E é exatamente isso. Eles não se reconhecem no trabalho deles. A Halle não se reconhece naquele trabalho e ela literalmente nega a si mesma quando ela quer sair. Sabe aquela questão da pessoa querer sair do emprego e ela não poder, porque, mas eu preciso de dinheiro, porque eu preciso trabalhar, não sei o que, para sobreviver? Eles trazem isso de uma forma muito mais concreta,
ao separar as pessoas internas e externas da empresa, da Lumon. Porque a Halle quer sair, não é ela lá, ela não está satisfeita naquela vida, e a Helena literalmente fala para ela, você não vai sair, seu pedido de demissão está negado. Ou seja, ela está negando a si mesma, porque vamos, considerando que elas são as mesmas pessoas, né? Ela está negando a si mesma e está se mantendo lá. E é um sentimento de sofrimento. Ela não está feliz lá, e a gente pode inferir que os outros também não estão felizes pelo quão rápido, né, começou a se criar a ideia de revolução. Eles apenas se acostumaram naquele ambiente, que é uma coisa que muitas pessoas fazem. Esse aqui eu acho que é um dos que a gente consegue ver melhor ao longo da série, mas tem outros também que eu gosto, que é, por exemplo, a alienação de si mesmo. Alienação do sujeito como ser humano. Ele, o trabalho alienado, aliena o homem de seu próprio corpo, a natureza intrínseca de sua vida mental e de sua vida humana. Ou seja, como o trabalho ele é uma questão que é parte da essência do ser humano, se a gente não tem aquilo para se apoiar, que é uma coisa que a gente faz com certa frequência ao longo da nossa vida, como sociedade também, se a gente não consegue se ver naquilo, a gente perde um pouquinho de nós mesmos. Então, uma pessoa pode amar cozinhar, mas não tem comércio para ela ser uma cozinheira, para ela ser uma chefe de cozinha, ela vai virar outra coisa, ela não vai mais se reconhecer no trabalho dela, porque não é aquilo, não faz parte da essência dela, e como ela passa muito tempo fazendo aquilo, ela perde um pouco de si mesma. Como a Cibele falou, é uma questão de perda de individualidade. A pessoa ela não se reconhece mais, e em ruptura, a gente vê isso porque as pessoas elas passam pelo processo de ruptura, elas literalmente se dividem em duas. Uma para trabalhar, para ficar no ambiente de trabalho, e outra para ser ela mesma, que a gente percebe que nem consegue ser isso. Na segunda temporada a gente consegue perceber mais isso, inclusive, mas na primeira a gente tem um exemplo do Mark, que sim, ele está com depressão por causa de todas as questões dele, mas ele também tem depressão porque ele passa grande parte do tempo dele num trabalho em que ele basicamente não existe, porque ele não se lembra de nada. E durante o tempo em que ele é ele mesmo, ele está deprimido. E como ele tem aquele pouco tempo, ele escolhe sofrer naquele tempo, ao invés de melhorar, de ter contato com outras pessoas. Ele até tenta, né? Ele tem encontros, ele conversa com a irmã dele, só que a gente percebe aquele estranhamento o tempo todo, dele não estar confortável, dele estar se sentindo mal. Então, ele perdeu um pouquinho de si. E ele não era isso. Ele era um professor. Ou seja, a gente percebe mais uma vez que é uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho dele, com a atividade laboral dele. Ele perdeu um pouquinho de si, ele se negou no seu trabalho, e nem ele próprio, estando no exterior, se reconhece, quanto as pessoas que estão dentro não se reconhecem. Voltando para o que a Cibele falou. Eles não têm esse contato, eles não sabem se eles têm família, se eles são felizes, como é a casa deles. O Dylan gosta de pensar que ele mora num barco. Então, assim, eles não têm noção do que eles são como seres humanos. Eles não têm perspectiva nenhuma. Tanto que a Halle odeia a Helena porque ela se negou, né, a se demitir. E elas não são a mesma pessoa. E ela tentou se matar para poder matar a Helena junto. Eu não sei se vocês viram esse episódio, mas está na primeira temporada ainda. Não foi spoiler. Perdão. E aí a gente vai continuar. Se o ser humano ele não consegue se reconhecer, então ele também não consegue reconhecer outros seres humanos. E aí a gente vai para a alienação com outros indivíduos. Assim, na relação do trabalho alienado, cada homem encara... Assim, na relação do trabalho alienado, cada homem encara os demais de acordo com os padrões e relações em que ele se encontra situado como trabalhador. Ou seja, sabe aquela pessoa que te odeia, totalmente amargurada, e você não sabe por quê? Geralmente é porque ela tem essa amargura com ela mesma. A pessoa ela se reconhece, ela reconhece os outros com base em como ela se reconhece. Se um trabalhador ele não se reconhece, ele odeia o seu trabalho, ele também não vai se reconhecer nos outros e ele não vai ter tanta empatia ou ter tanta conexão com os outros quanto ele teria se ele estivesse se sentindo realizado, se ele não estivesse constantemente negando ele mesmo no trabalho. A gente vê isso na série em dois contextos diferentes. A gente vê isso com o Mark externo, convivendo com as pessoas ao redor dele que não passaram pelo processo de ruptura,
em que ele está isolado. As pessoas tratam ele com estranho. Pessoas. Quando ele sai no encontro com aquela moça que é doula da irmã dele, eles ficam se estranhando e ela tenta puxar papo sobre o trabalho dele, porque é isso que adulto faz quando sai, eles falam sobre o trabalho também. E eles acabam se estranhando um pouco porque ele não quer falar disso e ele não se reconhece no trabalho dele, então não tem nem como ele falar sobre, ele tem informações muito básicas, então ele não consegue conversar com ela. E ela também sente que ela não tem como conversar com ele porque ela não consegue se reconhecer nele ou reconhecer completamente o que ele faz, porque as pessoas encaram, e ela fala que ela gosta muito de ser doula. Então ela se reconhece no trabalho dela e ela não consegue conversar com ele porque ele não se reconhece. Ela sente como se ele fosse um ser humano incompleto. E ele também se sente assim, tanto que ele não consegue puxar esse tipo de assunto com ela. Essa cena que está aparecendo aqui é uma cena em que a irmã do Mark convida ele para conversar com os amigos dela e do marido dela. E eles estão conversando e tudo mais. E eles descobrem que o Mark passou pelo processo de ruptura e que trabalha para a Lumon. E começa a ser um papo muito estranho, eles não sabem como reagir, eles ficam o tempo todo se encarando, assim, tem uma moça que só fica olhando para todo mundo com uma cara assustada, ela não consegue fazer nada sobre isso, ela só fica assim, olhando para todos. Tem uma que fala, porque eu pessoalmente amaria passar por esse processo de ruptura e trabalhar assim, porque eu ia me sentir muito mais livre, não sei o que, não sei o que. Porque é isso que o capitalismo faz com a gente. É uma ideia de que que o trabalho faz mal para a gente tem que negar a si mesmo. Então, já que a gente tem que se negar naturalmente, antes a gente não lembrar do que a gente está se negando, a gente não passar por esse sofrimento conscientemente. É uma das coisas que leva as pessoas a passarem pelo processo de ruptura. Tanto que uma das pessoas fala, eu não consigo me imaginar passando 8 horas sem lembrar de nada, sem pensar na minha família, na minha vida pessoal, tudo mais. E o Mark fala, algumas pessoas fazem justamente por causa disso, porque elas não querem pensar no tempo que elas estão perdendo enquanto elas estão no trabalho, e elas não querem levar esses problemas, esse peso do trabalho para a casa dela, para a vida pessoal dela, aquela ideia do equilíbrio, né, entre vida e trabalho, que o pessoal da Lumon até usa como propaganda para eles. Mas a ideia é que toda a situação em que o Mark se envolve tem esse estranhamento, por causa do trabalho dele, com as pessoas externas. E em relação à Lumon, a própria Lumon, dentro dela, a gente percebe que os departamentos eles não conversam entre si, eles não se conhecem, eles não sabem quantos departamentos existem lá. Isso tem na primeira temporada também, não estou dando spoiler da segunda. E, por exemplo, o OG, que é a Odd Kill Design, que é o Burt, que é o amiguinho do Irving. Amiguinho. A gente percebe que o Dylan, principalmente, ele estranha muito o Burt, ele estranha muito o departamento em si, ele não gosta deles, e eles falam que eles tiveram uma briga e eles mataram várias pessoas do departamento deles, e eles têm esse estranhamento em si mesmo, e eles não param para pensar, um ser humano faria isso, até porque não é a gente que está no controle, não teria por que eles nos matarem. Mas como eles não se reconhecem, eles não conhecem a própria personalidade, eles também não sabem do que as outras pessoas são capazes. Então, continua essa desconfiança perpétua, que nenhum deles se confia e todos eles têm mitos sobre si mesmo e crenças que a gente percebe ao longo da série que está completamente errado. Ou seja, a gente nunca vai conseguir formar essa comunidade porque a gente não vai se reconhecer nos outros, a gente não vai confiar completamente, a gente não vai conseguir estabelecer essa conexão. Porque se a gente perder um pouquinho da gente, como é que a gente vai conseguir se conectar no outro, né? E a série, ela tem muito isso. Os zines não se reconhecem, então eles não conseguem se conectar com outros departamentos, eles conseguem se conectar com o próprio departamento, porque eles acabam passando tanto tempo junto que eles geram uma conexão entre si totalmente alheia da personalidade deles, realmente, digamos assim. E os Auras, eles não conseguem se conectar com pessoas que não são participantes trabalhadoras da Lumon, e eles não podem se conectar com trabalhadores da Lumon. Eles a empresa faz um esforço para eles não virarem amigos de outras pessoas que passaram por esse processo de ruptura. Então, eles não conseguem se conectar no exterior também, ou seja, eles estão constantemente sem comunidade. Eles estão sozinhos, tanto no exterior,
porque eles não conseguem conversar sobre o trabalho deles, e todo mundo tem esse preconceitinho em relação às pessoas que passaram pelo processo de ruptura, quanto no interior, porque eles não sabem quantos departamentos existem, eles não confiam nas outras pessoas dos outros departamentos, então eles não conseguem estabelecer essa comunicação, essa conexão com os outros. Então, a gente percebe de várias formas que eles perderam a propriedade, né? Que é a ideia da alienação, eles perderam a propriedade sobre si mesmos, sobre o que eles produzem, sobre como eles produzem, né? Sobre o processo de produção, e com os outros, com a comunidade. Eles foram alienados de basicamente tudo de uma vida humana normal. E a gente percebe, a gente não consegue perceber tanto isso no dia a dia, mas fica bem claro na série quando a gente aponta esse tipo de coisa. E a gente para por aqui, a ideia de alienação. Eu vou passar a palavra para o meu colega Lucas. Boa noite, gente. Todos conseguem me ouvir tranquilamente, sem nenhum problema? Ai, ainda bem. Muito feliz de ver bastante gente na nossa aula de hoje. Tenho a difícil missão de manter o padrão de apresentação dos meus colegas, Carol e Cibele, mas eu vou dar o meu melhor. Enfim, como nós já vimos, o objeto do nosso estudo, da nossa aula de hoje, é a série Ruptura. E eu, particularmente, acredito que essa série é uma das representações modernas mais brilhantes que a gente tem do conceito de sociedade disciplinar. E esse conceito de sociedade disciplinar, ele foi apresentado pelo filósofo francês Michel Foucault. E vai ser justamente com base nessa teoria dele, né, de sociedade e disciplina, que a gente vai abordar alguns conceitos hoje. Dentro da série, como a gente viu, a gente tem a corporação da Lumon, que não quer apenas o tempo do funcionário, né? Ela quer também ali o monopólio absoluto da mente e da personalidade daquele personagem. E, de acordo com o Foucault, que é o filósofo que a gente vai citar bastante daqui para frente, o poder, ele não é apenas algo que reprime ou que proíbe. Ele é algo que também produz realidade, comportamento e até mesmo a nossa identidade. E é muito interessante a gente aplicar esse conceito dentro da série, porque a gente entende que a Luma ela faz exatamente isso com os seus funcionários. Então, a partir de agora, a gente vai abordar alguns conceitos de controle e alguns outros sobre a perspectiva de distopia corporativa. E a gente vai falar muito sobre, muito não, um pouco sobre as teorias de Foucault e vai exemplificar isso em alguns personagens ou em algumas cenas da série. E um dos primeiros conceitos que a gente pode abordar aqui é o conceito de controle. Então, dentro da teoria Foucaultiana, que é como a gente chama todo esse trabalho de sociedade disciplinar do Michel Foucault, o poder e o saber, eles estão intimamente ligados. É algo que nós chamamos de poder-saber. E a gente entende, através dessa teoria de poder e saber, que quem controla a informação, controla a realidade. Então, na Lumon, essa grande antagonista fantasma da série, eles têm o procedimento de ruptura que cria o INE, que é esse funcionário interno, e esse personagem, o personagem da série, a partir do momento que ele passa pelo processo de ruptura, ele se transforma em uma espécie de tábua rasa, que não tem memórias de quem ele é lá fora, não tem lembranças da infância ou até mesmo da família. Como nós estamos vendo aqui num pequeno trecho do slide, que a linguagem ela é meticulosamente projetada pela Lumon para operar como uma cerca invisível que encarcera as mentes dos personagens, dos zines, né, que são as versões internas dos funcionários. E nós citamos um pouco sobre, eu falei ainda agora, usei o termo tábua rasa, que é basicamente o que esses personagens se tornam a partir do momento que eles passam pelo processo de ruptura. Eles se tornam meio que um quadro em branco. Eles perdem qualquer tipo de lembrança de quem eles são lá fora e de quem eles são como pessoa. Eles perdem basicamente a identidade deles.
E o Foucault, ele aborda um pouco sobre isso, né? Ele chama isso de corpos dóceis. E o que seriam corpos dóceis? São corpos que podem ser moldados e treinados e submetidos de forma perfeita, que é justamente o que essa empresa faz com os seus personagens. Como eles não conhecem nada além do cenário daquela empresa, eles podem ser manipulados da forma que eles bem entenderem, porque eles não conhecem nada sobre o direito deles como trabalhadores, eles não sabem o que é ter uma vida fora daquele lugar a partir do momento que eles se tornam essa tábua rasa. Então, o Winnie do Mark, por exemplo, né, que é um dos protagonistas da série, ele aceita facilmente as regras absurdas daquele escritório onde ele trabalha, porque literalmente ele não conhece nenhum outro universo. Para ele, literalmente a vida dele é aquele escritório, é aquela empresa, que é um cenário que a gente vê muito no capitalismo hoje em dia. Pessoas cuja vida se limita única e exclusivamente para o seu trabalho, para o cenário de um escritório, ou para o cenário de um ambiente que não seja a sua própria casa. Seguindo mais um pouco em frente, existe outro conceito muito interessante, que é o manual de conformidade. O Michel Foucault ele tem um livro chamado Vigiar e Punir. Ele é muito cabeçudo, ele é cheio de conceitos muito mirabolantes, mas ele é muito interessante. Mas dentro desse livro, ele fala um pouco em como as instituições da nossa sociedade de hoje em dia, como escolas, prisões, hospitais e até fábricas, elas usam os seus regulamentos para enquadrar os indivíduos que estão inseridos ali dentro em uma espécie de norma. Então, por exemplo, na série a gente tem a personagem da Halle, que logo no começo da série ela acorda ali sobre a mesa no primeiro episódio, e o Mark submete ela a um questionário meio estranho, com algumas perguntas muito incisivas. E como a gente vê aqui num pedaço do texto do nosso slide, que diz: a linguagem burocrática substitui a empatia humana, isolando o indivíduo mesmo quando ele está dialogando com os seus pares. Então, enquanto os personagens dialogam nesse momento da série, não é como se nós estivéssemos vendo dois seres humanos conversando, é como se fossem dois robôs dialogando entre si, e é uma cena muito interessante, inclusive. E sobre o conceito de manual de conformidade, esse é um conceito que existe na série, que é nada mais, nada menos que uma ferramenta que a Lumon usa. E o manual de conformidade, o Compliance Manual, ele é uma espécie de livro de regras que foi escrito pelo fundador da Lumon, que é o Keir Egan. Ele não dita, e o manual de conformidade, ele não dita só algumas regras práticas do que os funcionários devem fazer ali na empresa. Ele estabelece o que é moralmente aceitável ali para aqueles personagens, definindo o caráter deles. Então, como eu disse, os personagens, pós o processo de ruptura, eles viram uma tela em branco, onde a empresa pode desenhar o que quiser ali. Então, eles viram basicamente uma pessoa nova. Então, é uma espécie de cartilha de micropoder. Então, a gente também tem um momento da série com o personagem do Irving, ele repreende os colegas dele, e no momento da repreensão, ele cita algumas passagens do manual de conformidade, de cor, sem ler, tá tudo guardadinho ali na mente dele. E aí a gente vê um pouco dessa disciplina interiorizada, né? O trabalhador, ele se torna o seu próprio vigia, e o vigia dos seus colegas, como a nossa colega citou anteriormente. Os funcionários, eles também são uma espécie de sistema de segurança, eles vigiam uns aos outros, eles observam se alguém está andando na linha ou não. E esse comportamento perpetua o controle da empresa sobre eles sem a necessidade de um supervisor físico constante, que está o tempo todo ali sendo uma imagem de ameaça para eles. Seguindo em frente com os nossos slides, está demorando um pouquinho, mas tudo bem. A gente tem outro conceito, que é justamente o conceito da abolição do lá fora. O Foucault ele explica
que a primeira técnica disciplinar é o de cláusula, que é a especificação de um local fechado para os indivíduos. Então, o indivíduo ele precisa estar isolado do mundo exterior para que as engrenagens do poder funcionem sem interferência. E assistindo a série, a gente entende que essa cláusula, né, esse espaço, é justamente o cenário do escritório. E é muito interessante a gente observar a arquitetura do andar da ruptura na Luma, porque ela é o exemplo perfeito do espaço disciplinar fechado. Ele é um ambiente que não tem janelas, os corredores são brancos, labirintíticos e muito idênticos, né? A Sibeli comentou na apresentação dela rapidamente sobre as backrooms, e toda a arquitetura e o design de produção do andar da ruptura na série lembram muito as backrooms, porque é meio que um lugar muito parecido, um cenário de escritório que praticamente não tem fim. E para os ILs, né, que são esses funcionários internos, o conceito de vida lá fora, ela não existe. Então, a gente tem uma cena na série que se passa num elevador, onde ocorre a transição da consciência do Walt para o Willy, que representa justamente essa barreira física e mental que consolida essa abolição. Então, a gente, enquanto assiste a série, em vários momentos nós não temos referências espaciais externas. Então, a gente não vê entrada de luz solar, a gente não vê nenhuma menção ao clima, se está chovendo, se está ensolarado, se está nublado, a gente não tem nenhuma informação sobre o trânsito, porque nós, juntamente com os personagens, vamos ficando um pouco mais enclausurados conforme a série avança. Porque todo esse conceito de tempo e espaço, eles também pertencem inteiramente à corporação, que é a Lumon, que também controla a forma como seus funcionários enxergam o mundo exterior, seja de uma forma de certa maneira filosófica e até mesmo de forma literal. Então, os personagens precisam literalmente inventar formas de resistência usando os poucos termos corporativos aos quais eles têm acesso, porque, como acredito que foi a Carol que falou um pouco, que quando a personagem da Hailey, ela surge, ela questiona muitas coisas dentro da série. Isso é visto como um ato de rebeldia, isso desencadeia vários acontecimentos que levam no decorrer da série. Seguindo em frente com a nossa apresentação, a gente também tem o conceito de eufemismo e ocultamento de violência. Citando novamente o Foucault, ele argumenta que a sociedade moderna ela substituiu a violência física e espetacular, como eram as torturas e os enforcamentos, aquela questão do pão e circo, de colocar duas pessoas degladiando entre si, tudo isso foi substituído por um sistema de punição velado, psicológico e invisível. Então, o poder ele é mais eficiente quando não parece violento. Então, se eu não me sinto ameaçado por quem está sobre mim, eu não sinto nenhuma necessidade de mudança, eu não sinto nenhuma necessidade de fugir. E dentro da série, a Lumon ela é uma espécie de mestra em disfarçar a violência sob uma linguagem asséptica e corporativa. Então, o próprio nome ruptura, né, que também dá título à série, é uma palavra que soa como um procedimento clínico limpo. Você não pensa em nada muito agressivo, você não pensa em nada que envolva corte, você não pensa em nada que envolva sangue. Mas todo esse processo, ele esconde uma mutilação psicológica para criar uma classe escrava, basicamente. Então, as punições mesmo que existem na série, né, eles chamam de idas à sala de pausa, que basicamente evidencia que a violência na Lumon, ela é burocrática, ela é sorridente, ela é cheia de eufemismos, o que torna tudo isso ainda mais sádico, porque ela impede que o funcionário daquele lugar processe o abuso como abuso. Então, eles aceitam serem
torturados e usados como marionetes, porque eles não entendem aquilo como uma forma de violência. A empresa, pouco a pouco, foi moldando eles para que eles se tornassem essa espécie de bonecos. Então, é muito interessante a gente analisar isso, em como isso reflete nos personagens também, porque a gente vê algumas relações deles exteriores, quando eles têm um pouco acesso à vida exterior, essas relações elas se destruindo pouco a pouco, até chegar no ponto em que o personagem ele meio que vira alguém integral dentro da Lumon. Seguindo com os nossos slides, a gente citou agora há pouco um dos castigos da Lumon, que eram as idas à sala de pausa, e a gente tem essa, que em inglês na série eles chamam de wellness session. Então, essas idas à sala da senhorita Casey, que é essa personagem, que eu acho uma personagem muito interessante da série, essa personagem, ela ilustra muito bem um conceito que o Foucault ele chama de poder pastoral, ou exame. O poder pastoral, ele é aquele que foca na salvação e no bem-estar do seu rebanho, conhecendo a alma de cada indivíduo. Então, é aquele cuidado mais individual. Eu analiso o comportamento dessas pessoas, viro uma espécie de amigo delas, analiso as relações dela e os sentimentos dela. Então, dentro da série, a gente tem um momento em que o personagem do Mark, ele precisa ouvir alguns fatos sobre o out dele. Porque tem uma frase na série que diz para ele, né, o seu out gosta de água. Isso é dito para ele sem qualquer tipo de reação. E ali, naquele momento, nós vemos o poder corporativo avaliando e ajustando a psique do seu funcionário, do seu trabalhador. E a personagem da senhorita Casey, ela age como uma psicanalista, ou até mesmo quase como uma pastora, mas ela não está ali para curar o Mark, ela está ali para garantir que a mente dele continue eficiente para o trabalho. Então, por exemplo, subtrair pontos do Mark, se ele sorrir, é a prova que a emoção humana foi transformada em uma métrica de desempenho. Então, a gente vê que até quem está ali para ajudar ele, né, que seria, no caso, a senhorita Casey, que estaria ali para dar um suporte para eles, ela também faz parte dessa engrenagem de tortura psicológica, porque a gente vê a identidade dos personagens sendo cada vez mais retalhada, tudo para dar um retorno para aquele lugar onde eles trabalham. Outro conceito dentro da série que eles apresentam para a gente é o de refinamento de macrodados, ou o MDR. E na série, o departamento de MDR, ele é o auge desse controle racional. O nosso já famoso Foucault, ele argumenta que o trabalho disciplinar, ele não precisa necessariamente fazer sentido para quem o executa. Então, o simples ato de obedecer e classificar já é uma forma de controle. Na série, os funcionários eles separam números com base no que eles sentem ao olhar para eles. E isso vai além da disciplina do corpo. É o controle dos seus instintos e das suas emoções, os conceitos mais íntimos do ser humano. E é algo muito próximo do conceito de biopolítica, que também é apresentado por Foucault. Onde a própria vida, os sentimentos e biologia das populações se tornam alvo de controle administrativo. As pessoas ficam sob o controle de uma grande massa corporativa. E a Lumon, ela extrai o trabalho diretamente desse sistema dos seus funcionários. Então, como apresentei esse pequeno trecho aqui no slide para vocês. Então, esse jargão excessivamente técnico, né, refinamento de macrodados, ele esvazia o sentido real do trabalho. Os funcionários agrupam números flutuantes em uma tela com base no medo ou repulsa que eles provocam. Esse termo técnico anestesia a possibilidade de que estejam, na verdade, realizando um trabalho militar, antiético ou mesmo letal no mundo exterior, porque, como eu disse, os personagens, pós o processo de ruptura, eles têm zero noção de quem eles são como pessoa ou como parte da sociedade.
Ainda falando um pouco sobre essa questão de violência psicológica dentro da série, a gente fala um pouco sobre as break rooms e o conceito de confissão Foucaultiana. Talvez o conceito mais brilhante que a série apresenta para gente é justamente esse, o de break room, que eu acho muito interessante. Foucault ele tem um outro trabalho muito interessante que se chama História da Sexualidade. E nesse trabalho dele, ele afirma que a confissão é uma das principais tecnologias de poder do Ocidente. Então, nós fomos ensinados que confessar algo liberta. Mas, para o autor, a confissão ela produz verdades que amarram o sujeito ao poder. A pessoa se sente submissa, ela perde muito do seu próprio poder, digamos assim, quando ela confessa algo. E na série, nós temos essas break rooms, que são as salas de pausa, que é uma câmara de tortura psicológica, que esse processo de tortura é feito através da confissão. Então, quando a personagem da Halle ela é forçada a ler várias e várias vezes o pedido de desculpas, a punição ela não acaba quando o supervisor decide, mas quando a máquina do polígrafo que tem ali detecta a sinceridade. Então, ela repete tantas e tantas vezes aquele pedido de desculpas que, em certo momento, ela mesma passa a acreditar naquilo. Ela entende que ela fez algo de errado e que ela precisava se sentir mal por aquilo. Então, a gente entende a partir disso que o poder corporativo ele não exige apenas a obediência nas palavras da personagem. Ele exige essa submissão dela por inteiro, até, de certa forma, da alma dela. Então, ela precisa acreditar na própria culpa, ela precisa acreditar que ela cometeu algo de errado para ser perdoada, completando esse ciclo de dominação sobre si mesma. Então, é um conceito muito interessante e muito cruel também, que a gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre. Mas, seguindo em frente, até já chegando perto do encerramento da minha fala, a gente vai falar um pouco sobre o jargão como literatura. E citando mais uma vez o autor, um dos autores principais aqui da nossa aula, que é o Foucault, ele defende, ele acredita que os discursos, no geral, eles não são apenas formas de falar, mas eles são sistemas de regras que definem o que pode ou o que não pode ser dito, e até mesmo por quem eles podem ser ditos. Então, o discurso, ele cria a verdade daquela instituição. Então, na ausência de livros, de notícias ou internet, a única literatura disponível para os zines da série é o jargão corporativo e os escritos do fundador deles, que a gente citou ainda agora um pouco sobre o manual que eles têm. E dentro da série, eles também têm outro conceito que são de 9 princípios fundamentais, né? Que é visão, verbo, subserviência e vários outros, que funcionam como dogmas intransponíveis. São meio que quase que os 10 mandamentos deles. É uma coisa assim quase que bíblica. E citando de novo o personagem do Keir Egan, da série, as falas dele, no geral, elas assumem esse status de escrituras sagradas. Então, a figura desse personagem, por ele ser um fundador, ele acaba assumindo uma imagem quase que divina. E a gente usa esse termo que é jargão, né? Porque o jargão é essa atitude de falar muito em metas, de conformidade, de falar sobre cotas. Todo esse discurso é o único vocabulário possível para eles ali para expressar a realidade. Então, sem palavras para articular a revolta, e isso nós estamos falando dos zines, como eles não têm vocabulário para expor a revolta deles e todos aqueles sentimentos de raiva, a rebelião ela se torna quase impensável, porque eles não sabem como começar aquilo, porque eles sequer sabem como externar esse sentimento de frustração. Até que um dos personagens, que é o Ricken, ele introduz um livro clandestino de autoajuda, que é uma espécie de literatura externa, que acidentalmente implode o sistema de crença dos zines, né? Aquilo é meio que
quebra totalmente todo o que eles conhecem ali dentro. Depois de falar muito, muito, eu encerro por aqui a minha fala e faço ela diretamente para a minha colega. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Eu não vou poder abrir minha câmera porque ela deu um probleminha. Então, meu áudio tá bom? Ok. Então, a gente vai começar a falar sobre capitalismo de vigilância, né? Vamos analisar a série Ruptura a partir desse conceito de capitalismo de vigilância que foi desenvolvido pela socióloga e professora de Harvard, Shoshana Zuboff, né? Então, vamos entender mais ou menos o que significa esse conceito de capitalismo de vigilância, né? Bom, esse conceito ele foi desenvolvido pela Shoshana Zuboff, que é uma professora emérita de Harvard. Ela constrói esse conceito principalmente no livro A Era do Capitalismo de Vigilância, que foi publicado em 2019. Mas esse conceito ele não surgiu do nada. Zuboff, ela observa que a partir dos anos 2000, com o crescimento da internet e principalmente empresas como o Google, o Facebook e outras plataformas digitais, começou a surgir um novo modelo econômico baseado na coleta massiva de dados. Inicialmente, esses dados eles eram utilizados para melhorar serviços, né? Como oferecer resultados de pesquisa mais relevantes. Porém, as empresas elas perceberam que esses dados eles tinham um enorme valor comercial. Então, os dados pessoais passaram a ser utilizados não apenas para compreender os usuários, né, mas para prever os seus comportamentos futuros. E também vender essas previsões para anunciantes e outras empresas. É justamente essa transformação dos dados em mercadoria que Zuboff chama de capitalismo de vigilância, né? Esses dados eles deixam de servir apenas para melhorar serviços e passam a ser utilizados para prever e influenciar comportamentos futuros. E Zuboff, né, a Shoshana Zuboff, chama essas informações de acidente comportamental. Bom, basicamente, esse acidente comportamental ele corresponde aos dados coletados além do necessário para o funcionamento de um serviço. Então, esses dados eles são transformados em um produto de previsão, eles são vendidos em mercados específicos, né, para empresas interessadas em antecipar ou modificar decisões humanas. E um exemplo simples, né, que ajuda a entender esse conceito, basicamente, é quando por exemplo, pesquisamos um restaurante no Google Maps e o aplicativo ele precisa da nossa localização para funcionar. Mas, além dessa informação necessária, ele registra quanto tempo a gente permanece naquele local, quais lugares a gente visita com frequência e os horários também que saímos de casa e, enfim, diversos outros padrões de comportamento. Para Zuboff, essas informações excedentes, elas representam um recurso extremamente valioso, porque eles permitem construir perfis detalhados sobre cada indivíduo. Então, quanto mais previsível for o nosso comportamento, maior será o valor econômico desses dados. Então, segundo Zuboff, né, no livro de 2019, essa lógica ela representa uma mudança profunda no capitalismo. No capitalismo industrial, o principal recurso explorado era o trabalho humano e os recursos naturais. No conceito de capitalismo de vigilância, o principal recurso passa a ser a experiência humana convertida em dados. Assim, a nossa vida cotidiana, né, tudo que a gente vive, ela torna-se uma matéria-prima para uma geração de lucro. E para Zuboff, isso produz uma nova forma de poder, né, que é denominada poder instrumentário. E nesse ponto também é interessante fazer uma comparação com Michel Foucault.
Em Vigiar e Punir, Foucault descreve uma sociedade disciplinar na qual o controle ocorre por meio da vigilância constante e da possibilidade de punição. Então, Zuboff, ela afirma que atualmente existe algo diferente, né? As empresas nem sempre precisam punir as pessoas. Muitas vezes, basta utilizar alguns algoritmos para influenciar discretamente aquilo que vemos, né? Aquilo que a gente consome ou aquilo que a gente deseja. Ou seja, em vez de obrigar alguém a agir de determinada maneira, eles procuram tornar determinado comportamento mais provável. Então, diferentemente do poder disciplinar descrito por Michel Foucault, que atua por meio da vigilância e da punição, o poder instrumentário procura orientar comportamentos, muitas vezes sem que os indivíduos percebam que estão sendo influenciados. Então, a gente passa por tudo isso sem perceber que estamos sendo influenciados. Bom, o objetivo, ele deixa de ser apenas observar as pessoas e passa a ser conduzir suas escolhas. Agora, eu vou relacionar mais ou menos o conceito de capitalismo de vigilância com a série Ruptura, né? Bom, a série, ela apresenta uma versão extrema dessa lógica. Na Le Monde, os funcionários, eles realizam um procedimento cirúrgico, que se chama ruptura, né? Dá o nome à série, que divide completamente suas memórias pessoais das profissionais. Então, surgem duas identidades, que já foram ditas aqui na aula, mas eu vou repetir. O Alt, que vive fora da empresa, e o IN, né, que existe apenas dentro do ambiente de trabalho. Embora essa tecnologia ela seja fictícia, ela simboliza o nível extremo de controle corporativo, né? A Lumon, ela não controla apenas os horários ou a produtividade dos funcionários. Ela controla o acesso às memórias, às informações e, consequentemente, né, a própria identidade dos funcionários, né? E a escolha da memória como elemento central, ela não acontece por acaso. Nossa memória constrói nossa identidade. Então, ela reúne nossas experiências, nossas relações familiares, né, nossas amizades, valores e alguns aprendizados, né? E ao dividir essas memórias dos funcionários, a Lumon, ela cria indivíduos incapazes de compreender completamente quem elas são. Então, essa divisão, ela representa simbolicamente aquilo que Zuboff critica. Quando uma organização, ela controla informações essenciais sobre um indivíduo, ela também aumenta a sua capacidade de controlar esse indivíduo. Então, essa é justamente uma das críticas centrais da série, né? Enquanto, na realidade, empresas coletam dados sobre nossos comportamentos digitais por todos os lugares que a gente passa, digitalmente, em ruptura, a empresa ela controla diretamente a mente. Então, a gente pode perceber aí diversos elementos na série que dialogam com o capitalismo de vigilância, né, que é descrito pela Zuboff. E eu inseri aqui no slide 4 pilares, né, importantes que aparecem nessa série. Então, o primeiro pilar, vigilância constante. Os funcionários trabalham sob um monitoramento permanente, né? Há câmeras, há supervisores, regras rígidas que eles têm que seguir, uma fiscalização contínua. Ou seja, nada acontece sem que a empresa ela tenha conhecimento dentro da empresa. Então, isso representa uma forma extrema de vigilância corporativa, né? O segundo pilar, controle de informação. Os trabalhadores, eles não sabem exatamente o que eles fazem, né? Como já foi dito aqui na aula. Eles seguem apenas procedimentos. Então, as informações, elas são fragmentadas, né? A empresa, ela controla quem pode saber o quê. Essa limitação impede que questionamentos e reduz a autonomia dos indivíduos, né? Um detalhe importante é que os funcionários do Departamento de Refinamento de Macrodados, né, nunca sabem exatamente qual é o verdadeiro objetivo do trabalho que eles realizam ali, né? Então, eles apenas seguem instruções e classificam números conforme determinadas sensações.
A ausência dessas explicações, né, ela impede questionamentos dos funcionários. Então, esse ambiente demonstra como organizações podem limitar o acesso ao conhecimento para preservar as estruturas de poder. Terceiro pilar é a produção de comportamento. Para Zuboff, o objetivo final do capitalismo de vigilância é modificar comportamentos. Então, na Lumon, isso ocorre o tempo todo. A Lumon também utiliza estratégias psicológicas para incentivar comportamentos que são considerados desejáveis para eles. Então, pequenas recompensas, festas, músicas, brindes e elogios, eles funcionam como mecanismo de condicionamento. E em outros momentos, né, a empresa utiliza punições, como a break room, que obriga os funcionários a repetir frases de arrependimento até que a empresa considere o pedido de desculpa suficientemente, né, sincero. Então, esses mecanismos, eles lembram técnicas de reforço comportamental estudadas pela psicologia, né, que é demonstrado como organizações elas podem moldar atitudes por meio de recompensas e punições. O quarto pilar é transformação do indivíduo em recurso. Outro ponto importante é que os funcionários, eles deixam de ser vistos como pessoas completas. Basicamente, eles se tornam recursos produtivos. O INE, que existe exclusivamente para trabalhar, ele não possui infância, ele não possui família, ele não possui lazer, ele não possui escolha. A sua existência inteira é dedicada à empresa. Então, essa condição representa uma forma extrema de alienação. O negócio que está passando aqui, meu Deus. Quem pode passar para mim o slide, por favor? Acabei de passar. Para concluir, né, vamos falar sobre além dos dados, né? Trazer um pouco mais para a realidade. Embora a ruptura ela apresente uma tecnologia fictícia, né? Muitos elementos da série encontram paralelos na sociedade contemporânea, né? Na sociedade que vivemos hoje. Então, hoje, a gente utiliza muito as redes sociais, né? Aplicativos de navegação, plataforma de vídeo como o YouTube, assistentes virtuais também, as IAs, né? As lojas online que a gente gosta de fazer compras. Só que todos esses serviços, eles coletam grandes quantidades de informações sobre o nosso comportamento. Então, cada curtida, cada pesquisa, qualquer compartilhamento que você faça ou um tempo gasto assistindo a um vídeo, produz dados, né? E esses dados, eles permitem que algoritmos identifiquem nossos interesses e apresentem conteúdos cada vez mais personalizados. Então, muitas vezes, né, a gente vê aqui, temos uma impressão de que estamos escolhendo livremente o que a gente está consumindo, né? Só que parte dessas escolhas já foi influenciada pelos próprios sistemas digitais. Então, é justamente esse processo que preocupa Zuboff no livro A Era do Capitalismo de Vigilância. Hoje convivemos com empresas que monitoram nossa localização, nosso hábito de consumo, como eu já falei, e um exemplo bastante conhecido são as recomendações de vídeos no YouTube, né, ou no TikTok, né? Quanto mais tempo a gente permanece assistindo um determinado conteúdo, né, maior é a tendência do algoritmo recomendar vídeos semelhantes àqueles, né? Aos poucos, nosso comportamento vai sendo previsto e influenciado. Então, Zuboff afirma que esse processo ele transforma o comportamento humano em uma fonte permanente de lucro. E a série pergunta, né? E se o verdadeiro produto não fossem os dados, mas a própria mente humana?
e se esse controle ultrapassasse os dados digitais, né, e alcançasse nossa própria consciência. E nesse sentido, a série ela funciona como uma metáfora. A Lumon ela simboliza o desejo de grandes organizações de controlar não apenas o trabalho, né, mas também o comportamento, a identidade e as pessoas, né, as emoções das pessoas. Assim, a crítica da série ela dialoga diretamente com o pensamento de Zuboff. Então, a gente pode compreender Ruptura não apenas como uma série de ficção científica, né, mas como uma metáfora sobre tendências já presentes na nossa sociedade. A Lumon leva ao extremo o mecanismo de vigilância, controle de informação e modificação de comportamento que, segundo Zuboff, né, já fazem parte do capitalismo contemporâneo. Então, dessa forma, a série ela convida o espectador, né, quem está assistindo, a refletir sobre quais limites éticos devem existir entre inovação tecnológica, interesses econômicos e os direitos individuais, não? Então, a Shoshana Zuboff, ela afirma que o capitalismo de vigilância, ela transforma a experiência humana em matéria-prima, né, para obtenção de lucro por meio da coleta, da análise, né, e da previsão de comportamentos dos dados, né. Então, e a ruptura leva essa lógica ao extremo, e na série não são apenas os dados que pertencem à empresa, né, mas também as memórias, a identidade e a própria consciência dos funcionários passam a ser um objeto de controle. Então, basicamente é isso. Pode passar. Muito obrigada pela contribuição de vocês, ministrantes. Foi uma aula muito boa. Inclusive, eu tenho coisas para falar, para complementar a fala de vocês. Estou eu consegui falar alguma coisa, eu acho que o meu microfone desativou aqui. Enfim. Enfim, obrigado pela contribuição de vocês novamente. O conteúdo do minicurso foi muito bom, me abriu também interpretações novas de ruptura quando for assistir da próxima vez. Eu com certeza vou pensar nessas situações e conceitos que a gente falou aqui. Estarei passando novamente a lista de frequência, não esqueçam. A gente vai falar um pouco mais com vocês, participantes agora. A Gi comentou durante a aula que fica mais preocupante como muitos naturalizam fornecer informações pessoais para as IAs em busca da falsa sensação de produtividade. E realmente, Ruptura ela tem uma estética um pouco mais antiga, digamos assim, apesar da tecnologia que eles usam para a Ruptura ser um pouco mais de sci-fi, meio fantasiosa, meio avançada. Então, é um pouco diferente do nosso contexto atual, né? Mas o jeito que as coisas estão ficando agora com a IA realmente dá muito a pensar sobre essa sensação de produtividade que é falsa e que é sempre de outros trabalhos e de outros conhecimentos e, enfim, a IA não é confiável na maioria das vezes, ou pelo menos não deve ser levada tão à risca quanto algumas pessoas fazem de vez em quando. Sobre o conteúdo que a gente falou aqui, eu queria comentar um pouquinho sobre um pouco das relações de poder e controle, porque eu acho que isso não foi uma coisa que foi comentada aqui, mas também tem muito uma infantilização dos funcionários ali naquele local. A forma como eles fazem todos essas comemoraçãozinha, esse tratamento com os funcionários, eles sempre estão nesse lugar de poder em que eles são sempre superiores, como se os outros fossem realmente só criancinhas que não sabem de nada, que não devem saber de nada acima de tudo, e isso é muito mostrado na forma com que eles chamam os próprios internos, porque pelo menos as personagens femininas, isso é muito marcado pelo Yzinho que fica no final dos nomes. Tem um livro de ruptura que se chama The Lexington Letter, que é uma historinha dentro do universo de ruptura
que é sobre essa garota que ela também fez o processo de ruptura e ela também passa pelo processo de entender que aquele trabalho que ela fazia sem pensar sobre o produto final poderia ser um produto que ela não concorda moralmente, que nesse livro eles fabricam uma bomba através do trabalho dela e ela não está sabendo de nada disso porque ela é rupturada. E o nome dessa personagem, a interna dela, aliás, é Peg, com esse Y no final também. No inglês, a gente tem uma coisa que é colocar esse tipo de letra no final dos nomes para poder dar esse ar mais infantil e mostrar que aquilo lá é, digamos, menor, assim. Então, por exemplo, um gato pequeno ele pode ser chamado de Kitty, um cachorro pequeno, bebê, ele pode ser chamado de Dog. E as personagens femininas são chamadas de quê? De Halle, de Peg e por aí vai. São sempre nomes que reforçam essa relação de poder em que os internos, eles são essas crianças e eles não sabem de nada, eles não devem saber de nada novamente. Fora isso, também a gente pode comentar um pouco sobre as cores que a Lumon usa nos cenários e nas vestimentas dele, que são sempre cores muito sem aquele calor, digamos assim, não são cores quentes, não são cores que remetem a fortes sensações, são sempre neutras, opacas, e isso está no código de vestimenta deles também. Eu acho que era isso, no geral, que eu queria comentar aqui também com vocês. Os ministrantes têm alguma observação ou alguma adição para colocar aqui? Eu posso falar? Enfim, Pode, fica à eu vou vontade. falar. Pode falar. Eu esqueci de falar, mas essa questão de como eles alteram o nome, por exemplo, principalmente das meninas, né? Da Halle, Peg, aí a gente vai para os homens, aí, por exemplo, o Irving, o nome dele, mas chamam ele de Irv, principalmente. Todas essas coisinhas, elas fazem parte também da ideia de perda de identidade, que a gente vê na alienação, né, que eu estava falando, que a pessoa ela perde um pouco de si mesma, um pouco da sua identidade. E isso transparece no jeito que são chamados, né? Principalmente o fato deles não terem acesso ao sobrenome deles, que é Mark S., Irving B., Dylan D., mas nunca dizem qual é o sobrenome. Tanto que naquela troca de cartãozinho que eles têm, o cartãozinho de fora do áureo deles tem o sobrenome, tem lá Dylan George, por exemplo, mas quando você pega o cartão do INE, ele é Dylan D. Ele não tem mais esse acesso ao sobrenome dele, que também denota essa ideia de não é mais ele, é um trabalhador. Não é mais a pessoa Dylan George, é o trabalhador Dylan D. Inclusive, eu esqueci de mencionar, mas eu peguei até uma parte desse livro, que é essa mini história dentro de Ruptura, e essa Peg que eu falei, ela começa a se comunicar com a externa dela de uma forma que a Luma não tinha previsto até então, mas aí eles consertaram depois, né? Porque na série a gente vê que os códigos que eles tentam mandar entre si, dos internos para os externos, são sempre detectados pela tecnologia do elevador. Aí teve uma parte nesse livro que a externa começa a se afeiçoar pela interna e ela começa a mudar coisinhas na aparência dela para ver a reação da interna. E aí tem esse trecho bem aqui, ó. Uma vez eu pintei minhas unhas de rosa choque, que não é muito meu estilo, só para ver o que ela pensaria. Naquela noite, ela me escreveu de volta falando que havia chorado, que as nossas unhas eram muito lindas. Então, e nota que a cor que ela menciona aqui, que ela colocou na unha para ver a reação, foi um rosa choque, foi uma cor forte, né? Para tentar se expressar de uma forma mais intensa. E é o tipo de coisa que a Lumon não aceitaria, ou não encorajaria, pelo menos, para os internos terem acesso. Enfim, mais alguma coisa dos ministrantes? A gente pode falar também sobre o tema da série em si. O que vocês, participantes também, ministrantes também podem falar sobre isso? O que vocês acharam da série? Qual que é a impressão que vocês tiveram sobre ela? Vocês conseguiram assistir os 3 episódios? Vocês conseguiram assistir um pouco mais? Como foi essa experiência para vocês? Vocês já conheciam Ruptura?
Lembrando que, se alguém preferir, eu posso ler para vocês a fala de vocês no chat também, não precisa falar no microfone obrigatoriamente. Lembrando também, aproveitando que a gente está falando sobre distopia, que muita gente no Gelic gosta de estudar sobre distopia. Imagino que muitas pessoas que seguem o Gelic também gostem desse tema. A gente já chegou a fazer, eu não lembro se eu mencionei no começo da aula, mas a gente chegou a fazer mais outros 3 mini-cursos sobre distopia e mais outro que foi presencial na Semana de Letras da UFOPA. As 3 aulas que a gente fez primeiro foram para a internet, né? Para o YouTube e para o Spotify. A gente chegou a falar sobre distopias clássicas, distopias modernas, aliás, contemporâneas, e distopias tecnológicas, que trabalham obras como 1984, Black Mirror, como a Cibele falou, e também Jogos Vorazes, que também é uma coisa que é bastante estudado no ramo da distopia. Então, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre outras distopias e outras formas delas em outras épocas, eu recomendo aqui para vocês verem os nossos outros mini cursos além deste. Alguém está querendo falar algo? Pode só ligar o microfone ou levantar a mãozinha também. A Gi falou que eu assisti ano passado quando um colega de trabalho me recomendou. Achei bem apropriado. É, realmente, bem apropriado o trabalho recomendar. Mas confesso que a aula de hoje me fez ter percepções da série que eu não havia tido anteriormente. É, realmente, porque a gente já tem a maioria dessas concepções para a nossa vida, porque a gente trabalha e a gente vê outras pessoas trabalhando e vê como essa rotina de trabalho altera a vida das pessoas, e, enfim, tipos de trabalho diferentes exigem esforços diferentes, e só que a gente não tem, às vezes, uma base, digamos, mais teórica, mais científica para falar dessas coisas e para entender de onde elas vêm e como elas foram pensadas por outras pessoas também. Então, acho que esse tipo de conteúdo é bastante relevante para a gente pensar para a nossa própria vida, além de analisar a série em si, né? Obrigada pelo comentário, Gi. Alguém mais quer fazer alguma. Alguém tem alguma dúvida, aliás, sobre o que foi falado? A gente pode repetir também, ou os ministros podem dar uma alongada sobre a explicação, caso vocês não tenham entendido alguma coisa ou tenham alguma dúvida de qualquer gênero, assim, sobre o gênero de distopia corporativa ou sobre a série em si. Ninguém quer falar nada, então? É, Agora, então, para os ministrantes, vocês têm alguma indicação de outra obra que talvez entre nas distopias corporativas ou que entre nas outras formas de distopia que talvez se assemelhem à ruptura também? Carol, Cibele, Fernanda. A Gi comentou novamente que gostaria de ter as citações, se possível. Quero ler com atenção mais tarde. Toda vez que a gente faz um mini curso do GELIC, a gente tem esses teóricos e essas citações, e no YouTube e no Spotify a gente coloca todas as nossas referências na descrição das aulas. Então, se vocês quiserem se aprofundar nesse conteúdo e ler realmente material bruto, vocês podem ver lá também quando sair. De nada. Só respondendo um pouco você de indicação, né? Eu acho que a gente poderia indicar o próprio Black Mirror, que eu comentei, você também citou, que traz muito dessas temáticas, temáticas similares, assim, e eu acho também uma série muito interessante. Eu imagino que a maioria das pessoas já conheça, né? Mas caso alguém ainda não conheça, fica realmente a indicação. Tem vários episódios que são bem interessantes, assim, e o legal é que
necessidade de você ver os episódios separados, né? Sem a necessidade de ver a série toda. Eu ia comentar também sobre Black Mirror, porque eles são episódios individuais, né? Não é uma série que tem uma lore contínua, no caso. E tem muitos episódios que refletem essa ideia do trabalho. Acho que em toda a temporada tem pelo menos um que fale sobre essa questão do trabalho. O livro Admirável Mundo Novo também não é sobre trabalho, mas ele também tem essa questão trabalhista. 1984 também tem questão de trabalho. De novo, não são distopias que falem diretamente sobre isso, não são distopias corporativas, mas tu consegue ver esses traços relacionados ao trabalho que a gente percebe. A Carla Juliana colocou no chat: tem uma pergunta. Como os ministrantes podem explicar sobre a relação entre a série e o mito da caverna? Com alguns exemplos. Queria entender melhor. Então, Ruptura e o mito da caverna. Vocês conseguem abordar um pouco sobre isso? Não é diretamente sobre isso, mas quando eu estava estudando sobre alienação, a gente tem que ler, né, sempre muitos artigos relacionados aos temas que a gente está falando, não só relacionado à mídia que a gente está falando, independente de ser Ruptura, ou Jogos Vorazes, ou qualquer coisa do tipo, a gente também tem que ler sobre os conceitos que a gente está trazendo. Então, eu fui ler mais sobre alienação, peguei vários artigos, e muitos deles, sobre alegoria também, e muitos deles dizem que a alegoria, ela reflete essa ideia do mito da caverna, que é tu trazer um significado verdadeiro para uma manifestação diferente do que realmente ele é, apenas uma ideia aproximada, que seria a sombra. Então, se a gente for pegar mais para o lado, não da história em si, mas de como ela é apresentada, e de como ela é uma alegoria para a alienação, principalmente, ela se relaciona dessa forma. Ela é uma sombra do conceito que a gente estaria trabalhando, observando, analisando. Ela representa aquilo, mas ela não é aquilo de verdade, ela não é aquele conceito, ela não fala diretamente sobre ele. Ela fala dele de uma forma fantasiosa, para entrar na nossa cabeça de uma forma mais concreta do que entraria se a gente apenas explicasse ele, ou se a gente mostrasse ele como ele realmente é na nossa realidade. Mas é apenas uma perspectiva disso, eu acho que deve ter uma relação maior, principalmente se tu for considerar a história, eu acho. Eu acho que nas nossas pesquisas a gente acabou não se aprofundando muito nessa questão, né? A gente não trouxe o mito da caverna aqui para a nossa fala, mas eu acho que pensando de uma forma rápida aqui, né, e talvez um pouco superficial, eu acho que a gente consegue traçar alguns paralelos, né? Tipo, pensar, por exemplo, que no mito da caverna, então a gente tem aquelas pessoas, aqueles seres humanos, né, que estão presos ali naquela caverna, e aí eles veem o mundo através das sombras, né? Então, e aí eles acham que aquilo é o mundo real. E aí tem aquela pessoa que ali do grupo deles que sai para fora da caverna. E aí quando a pessoa sai para fora da caverna, né, e conta para eles e volta para contar, eu acho que eles não acreditam exatamente no que aquela pessoa fala, né? Eu acho que é mais ou menos, talvez eu esteja enganada, mas eu acho que é mais ou menos esse o mito, né? E eu acho que a gente consegue facilmente colocar os inis, os internos, nesse lugar dessas pessoas de dentro da caverna, que só conhecem aquela realidade, aí, no caso, a realidade de dentro da empresa, daquele ambiente de trabalho, e que veem o mundo de fora a partir de sombras, né? A partir da manipulação da empresa, né? Então, como até os meninos, a gente bem falou, né? Das informações que são repassadas para eles, são informações genéricas, né? E como eles não têm muita referência do mundo lá fora, digamos assim, do mundo fora da caverna, ou seja, referências da vida pessoal deles, eles acreditam em tudo que é dito para eles, né? Então, eu acho que a gente consegue pensar, eu acho que nos internos, como esses prisioneiros ali da caverna que acreditam que aquilo ali resume
a realidade toda, né? Porque eles só viveram dentro daquelas quatro paredes ali da empresa, né? E aí aluno manipulando essas sombras e mostrando, manipulando as informações que chegam até esses funcionários. Eu acho que a gente pode pensar um pouco nisso, né? E no processo, em como é difícil você sair da caverna, né? Como é difícil você quebrar esse ciclo de opressão que a gente vai acompanhando, né, ao longo de toda a série, que nem sempre as outras pessoas que ficaram na caverna elas vão acreditar, né? Porque tem um pouco nisso, principalmente no começo, quando o Mark de fora, o externo, ele é confrontado ali por aquele outro, que eu esqueci agora o nome, o outro funcionário que trabalhava ali junto com eles, que conseguiu quebrar o processo da ruptura, né? Meio que ele não acredita, exato, o Piri, exato. Ele não acredita muito no que o Piri está falando, né? Todo um processo para ele acreditar, né? Então, acho que tem um pouco isso também. Mas eu só consigo pensar assim de uma forma mais superficial sobre isso, porque realmente eu não me debrucei muito nesse quesito do mito da caverna e tal. Mas depois que a Cibele começa a apontar, a gente começa a lembrar de várias cenas que estão relacionadas a isso. Primeiro de tudo, a questão de terem pessoas manipulando aquelas sombras, mostrando aquela realidade, que é principalmente o Miltic e a... Eu esqueci o nome dela, que é a chefe, que é do Miltic também, Sim, a Cobel. Eles não passaram pelo processo de ruptura, mas eles estão lá manipulando aquelas verdades, tanto que são eles que entregam as falas que a Miss Casey deve falar sobre o que as pessoas são lá fora, para eles terem essa ideia. A gente tem a ideia da pessoa saindo e voltando, tentando voltar para mostrar a realidade, que seria o Piri. Não voltando para a caverna, porque ele não consegue fazer isso, obviamente. Porque, de novo, se a gente for falar do mito da caverna, a série ela vai ser uma alegoria, então ela não vai ser exatamente igual, ela vai ter pontos semelhantes. Ela vai apresentar de uma forma diferente. Não voltando para lá, mas tentando alcançar uma pessoa que poderia começar a questionar sobre essa realidade, né? Porque até as pessoas os Auris, né? Eles estão dentro da caverna, porque eles têm uma perspectiva irreal sobre a empresa, sobre o trabalho deles. Então, ele está tentando alcançar uma pessoa que está na caverna, que seria o Mark, que era o melhor amigo dele, e mostrar que não é aquele jeito, e convidando para sair. O Mark, ele não acredita, como a Sibeli apontou, ele fica estranhando realmente. Não, não é assim, eu não vejo dessa forma, não é assim que eles se apresentaram. E eu não sei se vocês chegaram a ver o final da temporada, mas os últimos episódios, eles são voltados a eles planejando sair daquela caverna e vislumbrar o mundo real, o mundo dos Auris, como ele realmente é, né? Então, tem sim essa semelhança, e aí quando a gente... É legal essas perguntas, principalmente porque quando a gente vai destrinchando, a gente começa a perceber essas coisinhas, essas perspectivas que a gente não tinha nem pesquisado sobre antes. E eu acho legal, tipo, esse ponto que a Carol levantou, porque assim, quando a gente pensa no mito da caverna, né, tipo, eu acho que Platão tinha muito uma ideia de quando a pessoa sair da caverna era tipo assim, ir para a realidade, para o real, para o verdadeiro. Eu lembro assim, quando a gente estuda, tem muito uma coisa de tipo as sombras que são o falso, e aí a pessoa sai daquele ambiente escurecido e vai para uma coisa quase um iluminismo, assim, né? Vai para uma coisa fora que é a verdade, ela tem contato com a verdade. Só que aí, tipo, como a Carol falou, né? Nem os Auris têm contato com essa verdade, né? E aí eu acho que a gente percebe uma coisa mais complexa, assim, do que era o mito da caverna, né? Tipo, nem os Auris têm, de fato, acesso à verdade. Eles ainda estão tentando entender, né? E, enfim, é isso. Acho que é interessante também a gente pensar nisso. Até porque o mito da caverna foi feito lá enfim, faz bastante tempo, então todas as relações elas foram se complicando ainda mais, e principalmente com o trabalho, o capitalismo, enfim, como está agora também com toda essa questão de poder, vigilância, e principalmente a manutenção de tudo isso do jeito que quem está no poder quer que continue, né? Então, alguém tem mais algum comentário? Algo a acrescentar?
sobre o minicurso em si, alguma outra dúvida? Eu recomendo para quem estiver interessado em ruptura em si, ler o livrinho que eu comentei, que é o The Lexington Letter. Ele é bem curtinho, ele tem umas 41 páginas mais ou menos. Ele também mostra o manual não, o negócio de orientação que os internos recebem, que tem até no primeiro episódio que a Hailey recebe tipo um livrinho. Isso, The Lexington Letter, nossa, que difícil. E tem lá também meio que uma explicaçãozinha do que eles fazem. Só que, como toda a informação que a Lumon dá para os funcionários, é uma informação completamente apagada, insuficiente, incompleta. Então, eles meio que dão essa falsa sensação de que existe uma informação para os funcionários, para eles ficarem minimamente contentes e manter todo mundo naquele sistema lá. Porque aí, em vez de deixar eles completamente no escuro sobre tudo que está acontecendo lá, eles têm uma vaga impressão, aí qualquer coisa, tá no manual, ou não fala sobre isso porque tem ela ali, ou até na questão das emoções, como a gente falou da senhorita Casey, ela é permitido falar sobre pequenas informações e coisinhas sobre a personalidade, entre muitas aspas aqui, né? Porque a gente nem sabe se esses fatos são de fato verdadeiros. São informações que são colocadas ali, mas não pode reagir sobre elas, não pode falar sobre elas também, que os pontos são deduzidos da pessoa. Então, é sempre aquele controle muito forte sobre a informação que está sendo veiculada no espaço do trabalho e, enfim, qualquer tentativa até de acabar com isso é levado para outras formas de tentativa de manutenção daquilo, como a gente vê para a segunda temporada já, dando um spoiler pequenininho assim, de que tudo que eles fazem realmente vai meio que ser usado contra eles depois, e enfim, tem todo um plot, tem todo um conflito sobre isso, que foi explorado um pouco mais depois na segunda temporada. Enfim, então, por enquanto é isso. Não se esqueçam de novo de assinar a lista de frequência. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, que participou. Muito obrigada aos ministrantes, uma participação maravilhosa, como sempre. E a gente se vê na próxima aula, que é na próxima quarta, dia 29, se não me engano. Muito boa noite a todos, nos vemos outro dia.